por que Skam fez tanto sucesso? E como eles permitiram que todo esse sucesso também fosse responsável pelo fim da série? Antes de tudo, uma pergunta muito importante. Temos fãs de Skam nesse canal? Você tendo assistido ou não, muito provavelmente você já ouviu falar de Skam. Ela é uma série norueguesa que retrata o dia a dia de adolescentes em uma escola em Oslo, na Noruega. A série foi criada originalmente como uma websérie e tinha como objetivo atrair os jovens noruegueses para o site da NRK, que é a rede pública de televisão da Noruega, meio que a Globo, o SBT deles. Então, muito mal comparando, Skam era pra eles o que Malhação era pra gente, uma série teen de uma rede aberta de televisão. Agora, imagine se do dia pra noite uma temporada de Malhação começasse a ganhar fama mundial, sendo traduzida pelos próprios fãs estrangeiros para diferentes idiomas, e ao final de tudo, 7 países decidissem fazer a sua própria versão de Malhação. Pois é, foi o que aconteceu com Skam. A série se tornou um sucesso tão grande, tão inesperado, que isso acabou também sendo responsável pelo fim dela. Mas a gente já chega lá. Antes de tudo, por que a série fez tanto sucesso, né? O que ela tinha de tão especial? Muitos estudos que analisam a popularidade da série colocam a sua estratégia transmídia como grande diferencial. E eu concordo em partes e já entro nesse assunto, mas antes de tudo eu queria destacar a pesquisa que eles fizeram para desenvolver a série. Como eu disse, Skam tinha como objetivo atrair o público jovem, principalmente o público jovem feminino. Para isso, as criadoras Julie Andem e Mary Magnus foram atrás de criar personagens que o público conseguia se identificar. E aqui entramos no que eu acho foi um dos principais responsáveis por todo o sucesso da série, que foi a pesquisa. A Julie contou que ela e toda a equipe da série entrevistaram várias jovens de diferentes idades e aplicaram o método NABC. We did a lot of research. I think we spent hundreds of hours stalking teenagers on their social media accounts. We stalked them at the schoolyards. Yeah, we were really stalking them. It was creepy, but and we also conducted 50 depth interviews with boys and girls between 15 and 19 years old. We at NRK and also me and Mari like to use a method called NABC. What the method does is that it says instead of going out and gathering a lot of data and statistics, instead you just find one representative in the target group and you interview that person trying to find a need, something they need. And then you meet that need with a show or a tech thing or whatever. But the whole idea is finding a need. And we didn't just find one representative, as Mari said, we interviewed many, but we were looking for a need in the target group. After doing research, because we could see that the teens today are under really big pressure of being perfect. They want to be perfect in school, they want to be perfect on social media, in sports, everywhere. So the question we asked was, is it possible to make a show that can take away some of that pressure? When we started to work on that, we found that, okay, so if we could give them tools like humor and the ability to laugh about yourself and self-irony, that could help, because if instead of feeling like a failure, you could laugh, that takes away some of the pressure. So that was one of the things we knew that we wanted to try to give them with this show. Also, we wanted to show them how human interaction work, how everybody has their own concerns, because when you're 16 and you, for example, get rejected by a boy, it feels like there's something wrong with you, when it doesn't necessarily have to have anything to do with you. So we wanted to show them how everybody has their own story and their own life and their own shit to deal with. Also, third thing we found that we wanted to try to give them was, or to show them the value of facing fear. That if you confront your problems and you face your fear, it builds confidence. So that was the 3 main things we ended up deciding to try to give them, and we put that into a mission statement. Yeah, which is the core mission with our show. And it is like this. Skam aims to help 16-year-old girls strengthen their self-esteem through dismantling taboos,
making them aware of interpersonal mechanism and showing them the benefit of confronting their fears. E o resultado disso tudo, vocês já sabem. Eles conseguiram criar personagens que quase que literalmente ultrapassaram fronteiras, concorreram a premiações internacionais e, claro, ajudaram a popularizar a cultura da Noruega. E, novamente, isso foi pensado para ser só uma websérie, um negócio pra internet. Só que o projeto fez tanto sucesso, né, a websérie fez tanto sucesso, que ela passou a ser exibida na televisão mesmo, no canal da NRK, como parte da programação deles. E, para além do roteiro, como eu disse, outro fator muito importante foi a estratégia transmídia deles, que pra época era algo muito novo, meio revolucionário, pelo menos pro mainstream. E acho que muito disso também é porque ela não foi pensada para o mainstream. Vamos lá, Skam é uma websérie transmídia, ou seja, diferentes plataformas, né, melhor dizendo, diferentes redes sociais, ajudavam a contar aquela história. Inicialmente, a série foi disponibilizada em formato de clipes, que eram postados em tempo real da narrativa no site da NRK. Então, por exemplo, se na série uma cena de uma festa se passa, sei lá, 10 horas da noite de uma sexta-feira. O clipe era disponibilizado 10 horas da noite de uma sexta-feira. Não tinha aviso prévio, não tinha nada. Os fãs tinham que ficar atualizando o site que nem loucos pra ver se uma nova cena já estava disponível. O que ajudava muito a cumprir todo o objetivo da websérie, que era justamente levar mais pessoas a acessar o site da NRK. Imagina o aumento do engajamento que eles não tiveram. Ao final, todas as cenas disponibilizadas ao longo da semana se transformavam em um episódio, que também era postado completo no site da NRK. E além dos clipes no site também, às vezes eles disponibilizavam algumas conversas entre os personagens. Tipo conversa de WhatsApp, sabe? Troca de mensagem. E para além do site, os personagens também tinham perfis em redes sociais como Instagram e YouTube. No caso, todos os personagens de Skam tinham conta no Instagram. Eles postavam story e tudo. Alguns tinham conta no YouTube. Por exemplo, o vídeo que o Ivan faz pro Isaac na terceira temporada foi postado no canal dele no YouTube. Assim como os amigos do Joseph na quarta temporada. Eles tinham o canal do YouTube deles. E tudo isso, gente, tinha como objetivo expandir o universo narrativo. Fazer com que os personagens parecessem mais reais possíveis. This is an example of 1 week of content published at our webpage. So you see, in the morning on Saturday we published a clip. This is from season 4, and then during the afternoon there was more content, screenshots between the characters. But we also create stories on different platforms. So during this week we published content on different Instagram accounts from the characters' fictional accounts, and also YouTube and Instagram. And you see, this Friday, the last clip is from a party. And all the characters attended. And they shared pictures from that party in real time. Diferente da grande maioria das séries que promove seus atores, Skam promovia seus personagens. E com isso, consequentemente, promoviam a série. Ao ver essa quantidade de material disponível, tantos perfis no Instagram, as pessoas realmente acreditavam que aquelas eram pessoas reais e não personagens. Pra vocês terem uma noção, se eu não me engano, os atores só foram dar entrevistas sobre a série no final da quarta e última temporada da série. Beleza, mas estava dando tudo tão certo, por que acabou? Porque todo o sucesso também foi responsável pelo fim da série. Bom, como eu disse, a série foi pensada originalmente para ser uma websérie. E na época que Skam atingiu seu auge de popularidade, que foi ali 2016, 2017, mas assim, na terceira temporada, que é a temporada do Isaac e do Ivan, a série era exibida apenas online no site da NRK. Ou seja, em tese, a série só deveria estar disponível para quem estava na Noruega, né, para o público norueguês. E, obviamente, também só em norueguês, né, não tinha legenda, não tinha nada. Só que a pirataria já estava comendo solta, e nisso começou uma enxurrada de fãs estrangeiros pedindo para que eles liberassem o acesso e colocassem legenda, ao menos uma legenda em inglês. E adivinha qual foi a resposta da NRK? Eles postaram esse tweet dizendo que a série foi feita para os adolescentes noruegueses, que eles não iam colocar legenda e que quem quisesse que aprendesse norueguês. Europeu é um povo sempre muito simpático, né? Eu adoro. Só que vamos lá, galera, ninguém é louco de negar dinheiro. Noruega pode ter um dos melhores PIBs do mundo, uma ótima qualidade de vida, mas assim, ainda vivem no mundo capitalista. Sua série tá fazendo um baita sucesso, um bando de gente ao redor do mundo querendo ver, você vai dizer, não, fizemos para um público específico, não vamos disponibilizar, vamos ser fiéis a isso, não vamos comercializar isso? Até parece. O que realmente impedia a NRK de legendar a série e fazer negócio em cima disso, né, por exemplo, vender para outras emissoras, eram os direitos autorais das músicas que foram usadas como trilha sonora da série. Quem assistiu Skam sabe que eles usaram vários hits daquela época. Tinha Selena Gomez, tinha The Weeknd e, claro, o Akon na icônica cena, né, I Wanna Fuck You. Só que o acordo que a NKR... Toda hora eu tô falando NKR, só que é NRK. É que eu só fui aprender que era NRK e não NKR, sei lá, ano passado. Então me corrija quando eu já falo no automático, é um pouco difícil. Mas, gente, o correto é NRK. Anyway, mas o acordo que a NRK fez para poder usar as músicas era válido apenas para quem falava norueguês. E você colocar a legenda em inglês ou em qualquer outro idioma violava
rolava o contrato. E é por isso que até hoje você não encontra Skam disponível em nenhum streaming, mesmo a série sendo todo esse sucesso. Se você quer assistir a série, você vai ter que ver pirata. A única coisa que a NRK podia comercializar era o formato, a ideia. Então vender para adaptações, para remakes, e foi o que eles fizeram. Novamente, capitalismo selvagem. Tanto é que hoje em dia a gente tem Skam França, Skam Itália, Skam Espanha, todo tipo. Tinha até a promessa de ter um Skam Brasil, não sei o que aconteceu com essa ideia, e me surpreende a Globo nem o streaming pegar pra fazer, mas enfim. Quem é que quer investir no público jovem, não é mesmo? Anyway, de volta a Skam, vocês conhecem um ditado: se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Se eles não disponibilizavam legenda, os próprios fãs começaram a fazer esse trabalho. Em outras palavras, começaram a piratear a série. Ou seria democratizar o acesso a ela, cada um chama como quer. E a NRK não tinha estrutura, não tinha equipe pra lidar com algo dessa magnitude. Eu comparei com Malhação, mas assim, a Globo é a maior da América Latina. Eles têm uma estrutura absurda. Se algo assim acontece, eu acredito que eles vão saber minimamente lidar. Se bem que não sei, porque realmente foi algo que ultrapassou barreiras. Não era só que o povo dos Estados Unidos estava pirateando a série, era o povo dos Estados Unidos, do Brasil, do Japão, do México, tipo assim. Mas o ponto aqui é, a NRK não tinha como lidar com a situação. E novamente, Skam foi pensado para ser um projeto simples, pequeno, não era para dar dor de cabeça. E do nada, esse pequeno projeto não só se tornou um dos maiores sucessos de audiência da NRK, como literalmente ultrapassou fronteiras. O que nos leva ao segundo motivo responsável pelo fim da série, que é, Skam dava um trabalho da porra pra ser feito. Quando o último episódio da quarta e última temporada de Skam foi ao ar, a Julie fez esse post no Instagram, agradecendo o carinho dos fãs, explicando que Skam havia sido um trabalho feito 24 horas por dia nos 7 dias da semana, e concluiu dizendo que Skam não teria uma nova temporada, que a quarta tinha sido a última. E detalhe, a Julie nem mesmo queria fazer a quarta temporada. Por ela encerrava na terceira temporada, tava de bom tamanho, que foi justamente quando as coisas começaram a sair do controle. Mas ao mesmo tempo ela disse que ela queria aproveitar toda essa audiência, né, aproveitar toda essa atenção que a série estava recebendo para trazer foco para algo muito importante, que era a representação de mulheres muçulmanas. E aí nos deu a temporada da Sana. Ok, de volta ao post, o que ela quis dizer com um trabalho de 24 horas por dia nos 7 dias da semana? Vamos começar que eles gravam 2 temporadas, cada uma com uma média de 10 episódios de meia hora cada, por ano. E não é como se eles tivessem uma estrutura gigantesca como em Hollywood ou como a Rede Globo. Skam tinha um orçamento de um salgado em Guaravita, gente. Ok, exagerei, mas assim, não era um orçamento que a gente imagina que uma série que fez tanto sucesso tenha. Até porque, mais uma vez, era pra ser um projeto de internet, uma coisa pequena, básica, simples. Eles nunca divulgaram abertamente o valor que foi investido, mas pra você ter uma ideia, muitas das roupas que a gente vê os personagens usando eram roupas dos próprios atores. Sabe quem também faz uso dessa prática? Exatamente, curtas universitários que não tem um centavo. Falo por experiência própria. No post de despedida, a Julie comenta que no primeiro dia de gravação da série, a equipe, que ela mesma chama de uma produção de baixo orçamento, era ela que dirigia e roteirizava os episódios, o câmera, o operador de som e os atores. Apenas. Gente, até em projeto universitário tem mais gente. Na minha websérie tinha mais gente. E não fiz sucesso mundial que nem Skam. Ainda. Eu ainda boto fé que esse projeto vai ver a luz do dia. E fora que não era só você roteirizar e dirigir 20 episódios de meia hora cada em um ano. Além da série, também tinha um conteúdo para as redes sociais. Que ok, quem ficava responsável por isso era a Mari, mas a Julie tinha ali que supervisionar, né, dar um apoio. E vamos lá, a Mari tinha que administrar 17 perfis em redes sociais numa época onde não existia cronograma, calendário de post. Todas essas tecnologias e facilitadores que a gente vê hoje em dia para a criação de conteúdo, naquela época não existia. He was managing, I don't know how many, 17 different profiles on Instagram and Facebook and everywhere. And she would walk around like this because she had 20 SIM cards to different mobile phones. And she was stressed because Facebook had closed one of the accounts. E para além dessa quantidade bizarra de perfil no Instagram, vamos lembrar que tudo tinha que ser postado na hora que o episódio ia ao ar. Por exemplo, se a Eva tava vendo um story do Jonas na quinta-feira, 3 horas da tarde, a Mari tinha que entrar no perfil do Jonas antes das 3 horas da tarde, postar o story, e eles vissem o mesmo story que a Eva viu na série. Ou seja, ela tinha que estar online praticamente o tempo todo, porque novamente não tinha como você agendar o post. Então, pra concluir finalmente, apesar de todo o sucesso que a série tava fazendo, com ele também veio uma pirataria desenfreada, onde mal ou bem a NRK tava perdendo muito dinheiro. E é aquilo, né? Do que adianta você ter um sucesso mundial se você não pode comercializá-lo, se você não pode ganhar em cima dele. E tudo isso somado ao fato que a série era muito trabalho para uma equipe muito pequena. E equipe essa que, independente do nível de sucesso que a série tinha, não ia ganhar mais por isso. Justamente porque eles não podiam comercializar esse produto. Então eles decidiram encerrar a série. O que é muito triste pra nós fãs, porque a série tinha muito potencial, tinha muito personagem ali que dava pra ter a sua própria temporada. Mas no sentido de negócios, eles realmente tiveram uma decisão muito inteligente. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já tinha postado um vídeo com esse mesmíssimo roteiro lá no início do canal, sei lá, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu postei. Mas já devem imaginar o que aconteceu com ele, não é mesmo? Sim, eu apaguei. Mas isso não irá acontecer novamente, eu juro. Inclusive, nesse último vídeo que eu postei sobre os casais, eu recebi um comentário que conseguiu entrar na minha mente. Eu não lembro exatamente o que a pessoa falava, mas era algo do tipo assim, ai, que saco essa coisa de ficar postando e apagando. Mas assim, eu posso ter interpretado errado, mas me pareceu num tom genuíno de reclamação. No caso, o problema ali não era nem reclamação, era que você via que a
pessoa tava de saco cheio. E assim, se pra vocês isso é um saco, que dirá pra mim, né, meu povo? Eu não apago as coisas de rolê porque eu acho super bacana. É porque realmente me incomoda. Mas eu estou trabalhando nisso. Inclusive, esse era o ponto que eu ia chegar aqui. Eu fiz uma promessa pra mim mesma que eu não ia apagar mais nenhum vídeo que foi gravado com o novo cenário. Não importa o quanto me incomode. E também aproveito pra deixar já de aviso que alguns vídeos que eu postei e eu apaguei, eu vou gravar de novo para postar de novo. Porque, como eu sempre digo, meu problema nunca é com o roteiro do vídeo. Essa é a minha parte favorita, inclusive, de fazer. Me incomoda a estética, a qualidade do negócio. Mas, novamente, estou tratando. Mas estou falando isso aqui pra não ter que entrar nesse assunto nos próximos vídeos. Porque deve ter uns 5 vídeos que eu falo sobre apagar coisa. Então, não vou ficar falando que as coisas são regravação. Se você chegou a ver o original... Primeiro, muito obrigada, né? Porque significa que você tá aqui desde que nós éramos 6 pessoas e a minha mãe. Mas, enfim, se você chegou a ver o original, finge, por favor. Anyway, mas de volta a Skam. Quem nunca assistiu a série, por acaso tá vendo esse vídeo, gente, assistam. Eu adoro a série. Eu acho que pra grana e pra realidade que eles tinham ali, eles conseguiram tirar leite de pedra. E pra mim, particularmente, a série tem um lugarzinho muito especial no meu coração, porque ela foi uma das principais inspirações e motivações pra eu fazer a minha websérie, né? Meu projeto de formatura. Que um dia verá a luz do dia, se Deus quiser, ele vai querer. Mas essa também é uma das razões do porquê eu sou tão obcecada com o Skam. Eu estudei esse projeto, gente, de cabo a rabo. E não só essa parte de produção e marketing da série, mas também roteiro, direção de arte. E, gente, posso fazer seminário de Skam, sem sacanagem. Por favor, lembre-se de curtir, se inscrever e, claro, comentar a sua opinião sobre Skam. Vamos lá, pra vocês, qual é a melhor temporada? Melhor dizendo, qual é a pior temporada? Porque acho que a melhor todo mundo sabe. Na minha opinião, a pior é a segunda temporada com a Nora e o William. E vejam bem, não é porque eu considero a pior que seja ruim, não é isso. Mas eu acho ela mais fraca quando comparada às demais. Eu acho que o que fizeram com a personagem da Nora, a diferença dela de uma temporada pra outra, criminoso. E digo isso porque, pra quem não lembra, na primeira temporada, ela milita porque conseguiram o patrocínio de uma coisa de bronzeamento. Acho que uma empresa de bronzeamento, uma cama de bronzeamento, agora eu não lembro. Mas enfim, conseguiram um patrocínio de algo relacionado a bronzeamento para o ônibus delas. E a Nora fala como objetifica mulheres e blá 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 blá. E aí na segunda, ela namora e se apaixona pelo líder de um grupo que leva como nome Os Penetradores. Ai, não dá, né, meu povo? E assim, eu acho que o que faltou ali foi um equilíbrio. Ou então até mesmo abordar essa hipocrisia, por que não? Somos todos hipócritas, principalmente quando a gente é adolescente. Fora o trope que eu detesto, de tipo assim, ele é um babaca com todo mundo, mas com você ele vai ser diferente. Mas, novamente, nada disso faz a temporada ser ruim, ou então a série ser ruim. Muito disso também é fruto do seu próprio tempo. Novamente, Skam é de 2015. Imagina que a temporada da Nora saiu o quê? 2015, 2016? Naquela época, você transformar Bad Boy em gente, era um hit. Mas, enfim, eu quero saber de vocês. Na opinião de vocês, qual a pior temporada da série e por quê? E também uma coisa super importante, qual personagem da série vocês acham que merecia uma temporada? Já que a gente só teve 4. Eu gostaria muito de ver a temporada da Vilde e toda a luta dela com o transtorno alimentar, por exemplo. Eu acho que tinha potencial pra fazer algo legal ali. E eu também ia adorar uma temporada do Chris e da Eva, gente. Eu fui uma das enganadas pela Edith de New Rules. Outro marco de uma geração. Anyway, mas me digam vocês, novamente, gente, poderia falar de Skam por horas e horas e horas. Meu super obrigado a todo mundo que chegou aqui e até a próxima.